gostaria de agradecer, doutora Andréia, por aceitar esse convite. Eu já falei um pouquinho para ela do que se trata o projeto da T21, que é para levar informação de qualidade a respeito da síndrome de Down, da trissomia do 21, para pais, profissionais, através de profissionais que têm um respaldo e experiência com isso, e a doutora não podia estar fora dessa, que é um nome muito importante dentro da nutrição da T21. Inclusive, no fim de semana passado, eu assisti uma aula com a doutora, fiquei, assim, encantada com a qualidade. Ela dá cursos, né? Tem o Insta dela. Doutora, você pode, por favor, se apresentar e falar um pouquinho como te achar, para a gente começar a fazer as perguntas aqui dos pais e profissionais que mandaram para a gente? Claro. Pessoal, bom dia para todos aí do Brasil. É um prazer estar com vocês. Esse tipo de projeto é muito importante para que nós possamos reunir a pesquisa com quem de fato se interessa por ela, não é? Que é colocar de fato a comida no prato e saber que impacto isso tem na saúde das pessoas com síndrome de Down. E esse tipo de projeto possibilita não só a aproximação dos profissionais, dos pesquisadores com os pais, mas também dos montes de profissionais que temos incríveis no Brasil e que podem trocar experiências, não é? Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje. Meu nome é Andréia Torres, para quem não me conhece, eu sou nutricionista, sou formada há mais de 20 anos e depois de muito tempo na área clínica, acabei indo para a área de pesquisa, fui fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, e a gente não para nunca de estudar, e felizmente hoje temos muita coisa boa para estudar e para contribuir para a saúde das pessoas com quem a gente encontra todo dia e que podem se beneficiar de várias formas. Então, é isso. O meu site é o andreatorres.com.br, o meu Instagram é o andreat. Eu tenho também um grupo no Telegram, onde eu compartilho estudos científicos sobre alimentação na síndrome de Down, alimentação, suplementação. E se vocês entrarem no Telegram, que é um aplicativo como o WhatsApp também, mas no Telegram, se vocês colocarem Nutrir Down, vocês encontram, então, esse grupo, é um grupo gratuito de disseminação de conhecimento, aguardo vocês lá. Desativado. Parei de te ouvir, Roberta. Eu estava com o microfone desativado, que eu não queria interromper, se fui eu comecei a me embananar aqui. Doutora, eu vou colocar depois na edição seu telefone, os links, os sites, o Instagram, tudo bonitinho. No grupo, eu já passei o Telegram seu para o pessoal do Projeto T21 ter acesso a essas informações. E vou começar a fazer as perguntas aqui que me mandaram, tudo bem? Tá bem, ótimo. Então tá. Tem bastante perguntas sobre essa questão de suplementação, até onde é legal, o que é suplementável e o que a alimentação supre, né? Que não há necessidade de suplementação, isso a gente vai fazer mais para o final. Mas uma pergunta que não quer calar, que todo mundo fala, que todo mundo faz, é a questão da mandioca. A mandioca. Qual é a questão por que a pessoa com a T21 não deve comer tanta mandioca ou deve evitar? Isso é real? Qual é o certo e qual é o errado? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Tá bom, então, primeiro eu gostaria de começar dizendo que tudo no corpo humano ele deve ser individualizado, porque apesar de eu ser branquinha como a Roberta, nós somos duas pessoas muito diferentes. O que funciona na vida da Roberta talvez não funcione na minha e vice-versa. Isso em termos de alimentação e em termos de qualquer outra questão. Então, vocês imaginam que vocês levam uma criança para a clínica da Roberta e dizem assim para ela: doutora Roberta, você que é fisioterapeuta, me diga o seguinte: a minha criança ainda não anda, eu estou te trazendo essa criança, e depois de quanto tempo ela vai andar? E é claro que a Roberta tem uma série de ferramentas que ela pode usar, uma série de técnicas que ela pode utilizar para contribuir para o desenvolvimento motor dessa criança, mas ela não tem como dizer se essa criança vai andar em 1 mês, 2, 5, 10 ou 2 anos, porque realmente o desenvolvimento ele é muito individual. E na área de alimentação também não existe uma resposta única, infelizmente. Adoraríamos que existisse uma resposta única, mas não existe. O que a gente sabe na síndrome de Down é o seguinte: por conta da trissomia, o metabolismo ele pode estar um pouco alterado. E com isso, nós sabemos também que aproximadamente, aí depende do estudo, mas
cerca de 50% das crianças desenvolvem hipotireoidismo. A tireoide vai ficando mais lenta, vai produzindo menos dos seus hormônios. E existem alimentos que são bociogênicos. O que quer dizer um alimento bociogênico? Quer dizer um alimento que vai ter algum componente que pode diminuir a absorção de determinados nutrientes, como o iodo, ou pode reduzir a utilização desses nutrientes na glândula tireoide. E a glândula tireoide é essa glândula responsável, então, pela produção de hormônios como T3, como T4, que vão controlar muito do nosso metabolismo, certo? A mandioca em si, ela vai conter substâncias bociogênicas, e no caso da mandioca, é o ácido cianídrico, que vai depois ser convertido em cianeto. E é uma substância, então, que pode diminuir essa absorção ou utilização de iodo. Nós não temos estudos específicos na síndrome de Down em relação à mandioca. O que a gente sabe é o seguinte: existem pessoas no Brasil que comem mandioca e nunca desenvolvem problemas de tireoide, assim como existem aquelas que comem e desenvolvem. Existem pessoas no mundo que nunca comeram mandioca, inclusive pessoas com síndrome de Down, e algumas desenvolveram problemas de tireoide, outras não, certo? Então, não existe uma resposta única. E aí, o que acontece? Existem muitas variedades de mandioca, muitas mesmo. Eu até tinha anotado, deixa eu ver se eu consigo achar onde é que eu anotei. Existem mais de 2.250 variedades de mandioca brava, que é a mandioca que contém uma alta quantidade de ácido cianídrico. Então, você imagina, no Brasil, mais de 2.000 variedades de mandioca contendo ácido cianídrico. Essa é a mandioca brava, que contém altas quantidades dessa substância que é bociogênica, que pode diminuir a absorção ou utilização de iodo e, por isso, causar problemas da tireoide, causar bócio, né? A tireoide vai ficando grande. E existe a mandioca mansa. A mandioca mansa, ela é aquela mandioca que a gente cozinha para comer, e ela contém uma quantidade muito menor de ácido cianídrico. Então, o que acontece? Se nós comemos a mandioca brava, ela de fato vai conter uma quantidade muito grande de ácido cianídrico que pode interferir no funcionamento da mandioca. Então, quando vamos comprar no supermercado para cozinhar em casa, compramos a mandioca mansa, que tem uma quantidade bem menor. Ainda assim, ela contém ácido cianídrico. E a partir da mandioca, nós fazemos várias coisas, não é? Fazemos a fécula da mandioca, fazemos o polvilho, fazemos uma série de alimentos, e a partir desse processamento vamos utilizar essa fécula para fazer bolo, vamos utilizar o polvilho, por exemplo, para fazer pão de queijo e assim por diante. Durante esse processamento, pode ser utilizado tanto a mandioca mansa quanto a mandioca brava, que contém uma quantidade de ácido cianídrico muito maior. E durante esse processamento, durante a moagem, durante a secagem, durante o processo de colocar de molho esse alimento, essa quantidade de ácido cianídrico vai sendo reduzido na farinha, ou na fécula, ou nos outros produtos que fazemos a partir da mandioca. Então, até peguei um estudo que foi feito, em que ele coloca assim, qual a quantidade de ácido cianídrico que sobra nesses alimentos após esse processamento. Então, por exemplo, quando a gente pega a farinha ou a fécula, ela vai conter uma quantidade de ácido cianídrico muito menor do que a mandioca em si, tá? Agora, quando eles fizeram esse estudo, eles pegaram mais de 10 amostras de fécula, mais de 10 amostras, né, de outros produtos à base de mandioca, e eles encontraram desde quantidades zero até quantidades altas. Então, como eu falei para vocês, existem mais de 2.000 variedades de mandioca no Brasil. Qual é a mandioca que foi utilizada para fazer esse produto? Não sabemos, tá? Então, primeiro, foi a mandioca mansa, foi a mandioca brava. Se foi a mandioca mansa, nós vamos ter já uma quantidade muito menor de ácido cianídrico ali do que se foi a mandioca brava. Se foi a mandioca brava, ainda assim, dá para fazer a partir dessa mandioca brava o polvilho doce, o polvilho azedo. Em geral, no polvilho doce, eles acharam quantidades tendendo a zero de ácido cianídrico após o processamento. E no polvilho azedo, uma quantidade um pouquinho maior, né? Também muito próxima de zero, mas um pouquinho maior do que no polvilho doce.
Mas tudo depende do processamento. Então, primeiro, qual foi a mandioca que foi utilizada? Foi a brava, foi a mansa, de qual variedade? Em que época do ano foi colhida? Tinha mais cianeto, tinha menos cianeto? O processamento foi feito de forma adequada? Não foi? A mandioca foi deixada de molho antes da moagem? Não foi? Então, tudo isso interfere. E não existe um padrão para a indústria seguir. Então, você não vai saber, né, só pegando o saco ali da fécula ou do polvilho, como é que foi feito esse processamento, né? Não existe um padrão que a indústria obrigatoriamente tenha que seguir e não existe também a quantidade, não existe depois na rotulagem a quantidade de ácido cianídrico que sobrou ali. Não é uma informação nutricional obrigatória, tá? Então, assim, o que a gente preconiza é não abuse nunca da mandioca. Se for consumir, tem que ser a mandioca mansa, de preferência usar o polvilho doce ao invés do polvilho azedo, que vai ter uma quantidade muito menor. Ainda assim, com todos esses cuidados, eu não tenho como dizer se uma criança vai comer um pão de queijo e desenvolver ou não o hipotireoidismo, por exemplo, tá? Então, nós sabemos que um grupo grande de crianças e adolescentes e adultos desenvolvem o hipotireoidismo, independentemente do que estão comendo, porque a questão genética ela é de fato muito forte. Agora, a criança não pode estar deficiente de iodo. Então, Roberta, tem uma moda agora de não usar o sal iodado e usar outros tipos de sal. O sal do Himalaia, o sal rosa não sei das quantas, a flor de sal não sei o que lá, que muitas vezes são produtos com uma quantidade muito, muito, muito baixa de iodo em relação ao sal branco iodado. Então, apesar de terem mais minerais, porque não foram processados, a quantidade de iodo pode ser muito baixa nesse tipo de sal, e aí a combinação alimento bociogênico com baixo iodo na corrente sanguínea, aí isso aí vai estragar a tireoide. Então, o iodo é um mineral que não pode faltar para a tireoide, assim como não pode faltar ferro, não pode faltar selênio, não pode faltar zinco, não pode faltar vitamina A. Então, são nutrientes importantes para o funcionamento da tireoide, e se eles faltam e ainda tem uma dieta bociogênica, o risco de estrago é muito maior, considerando essa genética toda da síndrome de Down, tá? Agora, quem vai desenvolver e quem não vai, a gente não tem como dizer mesmo, e por isso é muito importante aquele acompanhamento anual com o médico, a dosagem do TSH anual. E, claro, se você está percebendo que a criança tem sintomas de hipotireoidismo, ela está mais lenta, ela está mais cansada, as professoras ou os terapeutas falam que a criança está diferente na terapia, não está concentrando, ou está ganhando peso demais, isso aí é tudo indicativo de que a dosagem de hormônios da tireoide precisa ser feita de novo, mesmo que você tenha feito há 3 meses, 4 meses ou 5 meses atrás, vai precisar avaliar de novo como é que está isso, tá? Então, uma vez por ano no mínimo, e aí cada criança é uma criança. E hoje a gente tem exames nutrigenéticos também que mostram se a criança utiliza bem ou não o iodo, utiliza ou não bem o selênio, o zinco, a vitamina A, se ela tem uma maior tendência genética ou não a, de fato, desenvolver hipotireoidismo. Então, a gente vai juntando tudo isso com a família para que a gente possa dar uma conduta mais individualizada possível, tá? Porque, assim como tem famílias que vão falar assim, olha, tudo bem, então se mandioca é um problema, eu vou tirar toda a mandioca, todo o polvilho, toda a fécula e tal, vai ter famílias que vão falar, não, tudo bem, eu vou dar menos, mas de vez em quando vai ter um pão de queijo e eu quero dar também, né? Então, acompanhar os hormônios da tireoide. E para quem já tem alteração, é mais interessante ainda ter uma observação extra, né, em relação... Exato, exatamente. Isso. E os outros tubérculos? Porque existe assim a mandioca como um alerta, mas também existe um cuidado com os outros tubérculos por conta de questões até intestinais, ou até de absorção, ou de engordar. O que você tem para falar para a gente a respeito disso? Exatamente. Então, a dieta ela precisa ser individualizada para cada pessoa e nós vamos considerar qual é o peso dessa criança, onde é que ela está na curva, o peso desse jovem, o peso desse adolescente, onde é que eles estão na curva, qual a quantidade de carboidratos que seria adequado nessa fase da vida. A pessoa está ainda em fase de crescimento ou não, já estabilizou, a menina já passou da menarca ou não, metaboliza bem esses carboidratos. Então, nos exames nutrigenéticos, agora, a gente tem uma quantidade de dados muito interessantes que colocam se a pessoa consegue utilizar bem carboidratos simples ou não, se ela glica mais ou menos, não é?
Então, se esse carboidrato ele fica sobrando na corrente sanguínea, ele vai se juntando onde não deve, o que a gente sabe que aumenta o risco não só de excesso de peso, mas também de Alzheimer, de diabetes e de outras questões. Então, assim, o importante é estar ajustado para a pessoa. Né? Em relação aos alimentos bossogênicos, de fato, a mandioca ela é um dos alimentos mais bossogênicos, mas existem outros. Né? Então, tem gente que não usa mandioca, mas entope a criança de batata doce o dia inteiro. Batata doce também, dependendo da quantidade, vai ser um alimento bossogênico. Amêndoa, dependendo da quantidade, vai ser um alimento bossogênico. Então, tudo tem que ser dosado na dieta, porque aí tem pessoas que falam, então vou tirar a mandioca, vou tirar o glúten, vou tirar o leite, e aí é amêndoa o dia inteiro, leite de amêndoa o dia inteiro, e aí acaba que em relação à tireoide também pode ser ruim. Então a gente tem substâncias bossogênicas não só na mandioca, mas também no milho, no broto de bambu, nas leguminosas, naquele grupinho da brássica, onde a gente tem couve, brócolis, mostarda, nabo, rabanete. Então, tudo tem que ser ajustado de pessoa a pessoa. Os exames bioquímicos continuam sendo fundamentais, assim como acompanhamento antropométrico, né? As medidas do peso, se está crescendo bem, se está se desenvolvendo bem, se está ganhando peso adequadamente, às vezes está ganhando peso a menos, às vezes está ganhando peso a mais, às vezes está adequado. Então, por exemplo, eu passo com uma consulta com você com meu filho, você vê os exames dele, solicita o que precisar, e aí você passa uma dieta para o meu filho maravilhosa, aí eu passo e falo, nossa, foi ótimo, meu filho está com um intestino excelente, a dieta que a doutora Andréa passou para o meu filho foi espetacular. Aí eu vou lá no grupo de mães e falo, gente, está aqui a dieta da doutora. Isso é zero funcional, né? Pois é, em geral não funciona. E não é porque a pessoa tem síndrome de Down, é porque o nosso corpo é diferente mesmo. Se a Roberta falar assim, Andréa, fiz essa dieta aqui, emagreci 3 quilos, e eu vou fazer a mesma, talvez não funcione, porque de fato o nosso organismo ele é muito diferente, nosso estilo de vida é muito diferente. E a Roberta falou uma coisa aí que até me lembrei, né? Do intestino. Então, o intestino ruim afeta muito a tireoide, né? Porque o intestino ruim ele fica muito inflamado e essa inflamação ela não fica contida apenas no intestino. Então, a pessoa que está com o intestino inflamado, ela geralmente fica com o organismo como um todo mais inflamado e essa inflamação é muito prejudicial para a tireoide. E outras questões que a gente tem que avaliar, que às vezes não é a questão da mandioca em si. Às vezes a pessoa não tem problema com a mandioca, mas ela tem algum problema com glúten, uma intolerância ao glúten, por exemplo, e se expõe demais a esse tipo de alimento, e aí ela também fica mais inflamada e a tireoide sofre mais, né? E aí, em relação ao glúten, porque você vai ter a doença celíaca, em que o tratamento é, de fato, a exclusão total do glúten por toda a vida, mas a gente tem visto nos exames genéticos que mesmo quando as crianças não têm doença celíaca, muitas delas têm alterações de HLAs, de genes diferentes, que levam a uma maior intolerância ao glúten. Então, uma criança que não precisa, de repente, excluir 100% numa festinha, ela ainda pode comer um bolo, algo assim, mas quando ela come demais, ela fica, de fato, mais inflamada, e aí a gente vê, após as festas, por exemplo, após Natal, após Ano Novo, após um monte de festa sucessiva que aquela criança foi, comeu mais glúten, alterações nos hormônios da tireoide, que às vezes ainda não caracterizam um hipotireoidismo, mas a gente vê que, de fato, aquela inflamação afetou o funcionamento da tireoide. E uma coisa que eu gostaria de deixar, que é muito interessante, que os estudos estão mostrando, né, que o nosso corpo, a gente precisa mexer nele como um todo, para ele funcionar bem. E em relação a essa intolerância ao glúten, é muito legal, porque os probióticos, que a gente sabe que desinflamam o intestino, aquelas bactérias boas, né, que a gente vai ter em vários alimentos e também nos suplementos, elas melhoram a tolerância intestinal a alimentos como glúten. Então, o intestino tem que estar funcionando bem. Se o intestino está funcionando mal, as intolerâncias aumentam, que é o que a gente vê, por exemplo, com a intolerância à lactose. Se o intestino está uma porcaria, a intolerância à lactose tende a piorar. Se o intestino está melhor, ela tende a melhorar. E a mesma coisa acontece em relação ao glúten. E estão surgindo agora estudos legais. Por exemplo, kiwi, que é uma fruta fácil da gente encontrar, é uma fruta rica em pré-bióticos, bactérias que vão alimentar essas bactérias boas, e ele também melhora, então, a tolerância intestinal ao glúten. Então, olha que interessante.
a pessoa talvez não possa ficar se expondo tanto ao glúten, mas você sabe, olha, vai ter uma festinha na escola, a professora já disse que ele troca os lanches com os coleguinhas, então vamos caprichar nos probióticos nessa semana e no kiwi, né, e outros alimentos que têm fibras pré-bióticas, porque isso dá uma melhorada, dá uma amenizada e uma segurada nessa inflamação e acaba refletindo na saúde como um todo, seja da tireoide, seja do cérebro, etc. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa que os pais estão perguntando aqui. A substituição de arroz por quinoa, preparar como arroz, é positiva? Pode ser uma fonte boa de carboidratos. A quinoa, além de carboidratos, ela contém fibras, ela contém mais proteína do que o arroz, não é? Mas, assim, eu gosto muito da variação, tá? Por que eu gosto da variação? Porque a gente não sabe de onde esses alimentos estão vindo, né? Então, se eu coloco sempre o mesmo alimento, se eu como só quinoa, o risco de eu estar me expondo sempre ao mesmo agrotóxico, ao mesmo metal pesado que veio com a água, é muito grande. Já se eu tenho uma variação, eu vou dando meu tempo para o meu corpo se adaptar. Então, por exemplo, uma coisa é eu comer todo dia alface, que de repente vai estar vindo sempre com os mesmos metais pesados e os mesmos agrotóxicos. Outra coisa é um dia eu comi alface, outro dia eu comi couve, outro dia eu comi espinafre, outro dia eu comi sei lá o quê. E aí vem com uma distribuição diferente de substâncias químicas ali, de metais pesados também, e vai dando aquele tempo para o meu corpo lidar com aquilo tudo. Então, em relação ao prato do almoço, a mesma coisa. Você pode colocar um dia batata doce, outro dia arroz, outro dia quinoa, outro dia... E aí vai variando, né? Entre as várias opções que você tem de carboidrato. Porque os carboidratos, de fato, são importantes para a criança, né, que está aí em fase de crescimento, em fase de desenvolvimento, precisam de muita energia, fazem muitas terapias. Então, assim como a gente não quer que fique gordinho, a gente também não quer que fique desnutrido, certo? Então, as fontes de carboidrato são importantes, sim. Teve uma mãe que perguntou sobre araruta, se contém ácido cianídrico. Eu desconheço, nunca vi nenhum estudo mostrando que a araruta contém ácido cianídrico. Eu posso dar uma pesquisada, mas de fato nunca vi. Também não tenho essa informação. O sal, que você comentou da importância do iodo, esse iodo tem que ser suplementado ou você acha que esse sal tem que retomar as origens e parar com essa moda do sal do Himalaia, sal rosa? Que sal que você acha mais adequado? Olha, não necessariamente o iodo vai precisar ser suplementado, tá? A gente precisa ver como é que está o funcionamento da tireoide, se a gente identifica que tem alguma disfunção ali na tireoide e os hormônios estão começando a ser produzidos em quantidade menor, é importante, de repente, dosar iodo, o nutricionista calcular se a quantidade de iodo está adequada na dieta, tá? De fato, o sal iodado ele vai ter uma quantidade bem maior de iodo do que esses outros sais que estão tão na moda. Por que esses outros sais estão na moda? Porque eles, de fato, contêm mais minerais, eles não foram processados. Quando nós processamos, é igual açúcar. Se você pega cana de açúcar, ela vai ter um conjunto ali de minerais. Quando você processa aquela cana para ele virar o açúcar branco, ele vai ter muito menos ali vitaminas e minerais. A mesma coisa acontece com o sal. Se você pegar o sal lá marinho da pedra, ele vai ou de pedras mesmo, né? O sal que a gente tem em outros locais da natureza, não só no mar, mas você pega aquele sal, na sua origem, ele vai ter uma quantidade maior de minerais do que se você faz o processamento, tá? Porém, ele tem uma quantidade de iodo que é inferior ao do sal iodado que a gente tem no Brasil. Então, precisamos ver essa relação. Não é que você não possa usar outro tipo de sal rosa, ou sal esse, ou sal aquele, mas não pode deixar ficar tão baixo o iodo, e eles realmente têm uma quantidade bem inferior. Então, se a produção de hormônios da tireoide está caindo, talvez a causa seja o menor consumo de iodo, temos que avaliar. Certo. Com relação a essas questões relacionadas à inflamação do intestino que você colocou, e os alimentos que facilitam essa questão do intestino preso
ou mesmo essas fezes duras. É uma coisa que eu vejo que as mães têm bastante questões, que uma pergunta para outra, o intestino tá, as fezes estão duras, o que eu faço? Aí tem umas dicas, tem gente que indica até medicamento. Com relação a nutrientes e essa inflamação intestinal, o que você pode falar para ajudar a gente? Tá. Então, é claro, né? Por mais que exista a questão da hipotonia na síndrome de Down, que também faz com que o intestino fique mais lento, nem toda criança com síndrome de Down tem o intestino lento, tá? Então, existe sim uma grande chance de prender o intestino, mas a gente tem pessoas com síndrome de Down que têm o intestino normal ou que às vezes mesmo solta, tá? Então, não são recomendações que valham de fato para todo mundo. Mas quando o intestino está mais preso, temos que ver o que está acontecendo. Em primeiro lugar, a atividade física está sendo feita ou não, porque a movimentação ela é muito importante para o intestino. Então, às vezes, a criança está numa fase que ela não está fazendo terapia, está muito sedentária, só fica no sofá. Isso é ruim. A questão da água. Tem muitas crianças com síndrome de Down e jovens com síndrome de Down que tomam muito pouco líquido, tá? Então, a hidratação é fundamental para o intestino. Fibras. Nós temos dois tipos de fibras, as fibras solúveis, que vão deixar as fezes mais macias, então aveia, feijão e alimentos do grupo das leguminosas têm bastante fibra solúvel, que deixam as fezes macias, isso é importante. E temos as fibras insolúveis, que vão dar mais volume. Então, cascas, por exemplo, a casca da maçã, a casca de outras frutas, os vegetais mesmo, os folhosos, eles vão ter mais fibras insolúveis, elas não são solúveis em água, e elas vão dar volume para as fezes ficarem maiores. E isso também é importante para que elas consigam passar bem pelo trato digestivo, tá? E temos umas fibras especiais, que são as fibras que alimentam as bactérias boas. Essas são as fibras que nós conhecemos como as fibras pré-bióticas. Essas fibras pré-bióticas também são muito importantes porque as próprias bactérias vão manter o intestino menos inflamado e menos permeável. Então, as células do intestino vão ficar mais juntinhas e deixar as células do intestino mais juntinhas é muito importante para que o intestino tenha força para empurrar as fezes até o final do trato digestivo. Se eu não tenho bactéria boa, não tenho fibra boa, começa a faltar nutriente nesse intestino e as células começam a morrer e ficar mais afastadas umas das outras, o intestino vai ter menos força para empurrar, de fato, as fezes até o final do trato digestivo, até o reto. Então, essas fibras boas, essas fibras pré-bióticas que vão alimentar as bactérias probióticas, as bactérias boas, estão presentes em alimentos que nós não consumimos muito, como a alcachofra, né? Então, alimentos desse grupo vão conter fruto-oligosacarídeos, inulina, que são exemplos de fibras pré-bióticas, mas nós temos a famosa biomassa de banana verde, feita da casca da banana verde, que é fonte de amido resistente, que também é muito interessante para alimentar essas bactérias boas. Tem muitos estudos bacanas surgindo com o uso da biomassa da banana verde ou da farinha da banana verde, mostrando que, de fato, desinflama muito o intestino, desinflama a tireoide e o próprio uso dessa biomassa faz com que o cérebro fique menos inflamado, que para a aprendizagem é excelente, para a redução de risco de Alzheimer é fundamental também, manter o cérebro desinflamado. Então, o uso desse tipo de fibra pode ser recomendado, tá? Fibra E de mix de fibras, né? verde? Só concluir, a gente pode usar mix de fibras, né? Contendo chia, contendo flocos de quinoa, flocos de aveia, etc., para colocar nos alimentos, colocar nas frutas, colocar no suco, colocar no omelete, colocar nas sopas, no arroz, em alimentos em geral, né, que vão aumentar aí a quantidade de fibras nas refeições. Isso vai melhorar o funcionamento intestinal se houver boa hidratação. Existem também os suplementos de fibras, assim como existem outros tipos de suplementos. Na síndrome de Down é utilizado muito o PEG, né? Porque o PEG não causa cólicas. PEG, PEG. PEG. Então, PEG é um tipo de suplemento muito utilizado por não causar cólica. Então, vários remédios para constipação causam muita cólica, distensão e causam desbiose, né? Desequilibram a microbiota intestinal. O PEG não. Então, o PEG é bastante utilizado também. E, claro, se for necessário um medicamento, um supositório, aí o pediatra pode ajudar nesse sentido. Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse mix de farinha que você falou é com casca de banana verde, quinoa,
Isso é fabricado? Tem onde achar ou cada um prepara o seu? Não, cada pessoa pode comprar e fazer seu mix, né? Então, dependendo se a criança tem ou não, por exemplo, intolerância ao glúten. Então, eu vou usar uma farinha de aveia ou um farelo de aveia sem glúten nesse mix. Posso utilizar chia, posso utilizar linhaça, posso utilizar araruta, que falaram aí, posso usar flocos de quinoa. Então, eu vou juntar vários tipos de cereais e sementes que contenham bastante fibra e utilizar esse mix, guardar em casa, num pote de vidro ou dentro da geladeira, e utilizando, por exemplo, uma colher de sopa por dia e que eu possa adicionar ou no feijão, ou numa fruta, ou na mamadeira, né, no leite da criança, para aumentar esse aporte de fibras. Pode ser usado diariamente? Pode ser usado diariamente. Legal. E com relação a alimentos que favorecem a questão imunológica na T21? Tá, então, vários nutrientes são importantes para a questão imunológica. Então, a gente tem os nutrientes antioxidantes, por exemplo, nessa época de coronavírus foi falada muito a importância de vitamina C, né? Então, todos os alimentos, as frutas cítricas são ricas em vitamina C, laranja, tangerina, camu-camu, abacaxi, o próprio kiwi, tomate, pimentão, são alimentos ricos em vitamina C. A vitamina C, ela tem a propriedade de ser hidrossolúvel, ou seja, ela vai captar radicais livres e vai combater a inflamação no ambiente aquoso. Aí temos a vitamina E, que vai fazer o mesmo, só que no ambiente mais lipídico. Então, onde tem gordura no nosso organismo, a vitamina E vai atuar. Seja na membrana das células, seja nos nossos estoques de gordura, seja no cérebro, onde a gente tem muita gordura também. E a vitamina E está presente no abacate, no açaí, no azeite de oliva extra virgem, nas sementes, nas castanhas. Aí vem os carotenoides, que vão ser convertidos em vitamina A. Até me mandaram uma pergunta outro dia, eu estou dando muita cenoura, abóbora para a criança por conta dos carotenoides, e a criança está ficando com a mão amarelada. Pode ser um excesso de carotenoide? Pode. Então, pode ser que você esteja privilegiando muito esse tipo de alimento em detrimento de outros, e esse tipo esteja em excesso de fato, e sendo uma quantidade que a criança não está conseguindo converter em vitamina A, porque esses carotenoides, depois no nosso organismo, vão ser convertidos em vitamina A. Se nós convertemos, porque a vitamina A que vai ter um efeito antioxidante, anti-inflamatório, tá? Então, se você converte, essa vitamina A vai ser utilizada pelas membranas, nos olhos, a vitamina A também é muito importante. Agora, se você não converte, o beta-caroteno começa a ser estocado. O primeiro sinal que a gente tem é esse amarelamento, que a gente muitas vezes vê na palma das mãos. E no exame genético, a gente também tem como ver a capacidade da pessoa em converter os carotenoides na vitamina A. Se a pessoa tem uma baixa capacidade de conversão, talvez, dependendo da capacidade dela, seja interessante a suplementação em si da vitamina A, já que ela não converte o caroteno do alimento, da cenoura, da abóbora, na vitamina A. Como vocês sabem, acho que todo mundo já ouviu falar, né, do zinco para a imunidade, ele é fundamental. O zinco a gente tem aí em grande quantidade nos frutos do mar, mas na síndrome de Down podemos suplementar o zinco também, dependendo de como está a criança ou como está essa pessoa com síndrome de Down. Não é normal ficar tendo pneumonia, tá? Isso não é para acontecer. E a pneumonia, a gente vê um resultado muito bom com a suplementação adequada de nutrientes importantes para a imunidade, mas principalmente com a suplementação de probióticos. Tem que proteger muito o intestino para proteger também o pulmão, tá? Então, é muito comum as mães falarem assim, nossa, meu filho tinha pneumonia 5, 6, 7, 12 vezes por ano e começou a suplementar os probióticos adequados para o sistema imune, que não são todos também, mas existem probióticos que funcionam melhor para o sistema imune e essa história da pneumonia foi embora, tá? Então, e só... Não, é porque você está falando, quando você diz suplementação, você diz introdução desse tipo de alimento ou você diz suplementação em cápsula? Porque então, por exemplo, a gente estava falando da vitamina C, né? A vitamina C, ela tanto vem do alimento quanto ela vem em cápsula. A gente falou dos carotenoides, que vão virar vitamina A. Então, os carotenoides, se eles são convertidos, né, vindos do alimento em vitamina A em quantidades ótimas, não precisaríamos da suplementação. Se não são, precisaríamos. Então, depende muito da capacidade de consumo daquela criança. Então, você imagina uma criança que tem uma disfunção sensorial e naquele momento não está aceitando nada de variedade.
com certeza vamos trabalhar com a suplementação. Ou se tem ficado doente sempre, com certeza vamos trabalhar com a suplementação, pelo menos até corrigir isso. Ou se vemos, de fato, nos exames nutrigenéticos e metabolômicos que existe uma disfunção ali, que precisa de quantidades maiores, também vamos trabalhar com a suplementação. Mas nem sempre é necessário suplementação de tudo, tá? Então a gente vai individualizando e vendo como é que a criança também está respondendo. Tá, então é bem individualizada essa questão. É importante, né, para a imunidade, como falamos, os probióticos são importantes, o ômega 3 dos peixes, das sementes são importantes também. E o ômega 3 tem uma série aí de funções, né, não só para a imunidade, mas também para desenvolvimento e aprendizagem. Então, o ômega 3 também é comum a gente suplementar, até porque a dieta do brasileiro ela é muito deficiente em ômega 3, muito mesmo. Então, quando a gente faz estudos, a gente vê aí mais de 80% das pessoas com deficiência de ômega 3, então é um nutriente que a gente acaba suplementando. E a própria vitamina D. A vitamina D também é muito comum a deficiência no Brasil, apesar de ser um país muito ensolarado, nós utilizamos protetor solar. Nem todo mundo produz em boas quantidades a vitamina D. Muitas pessoas passam o dia todo dentro de casa, ou dentro da escola, ou dentro das terapias, e acaba pegando um pouco sol de fato. Então, a vitamina D acaba sendo um nutriente que a gente também suplementa bastante. A vitamina D é lipossolúvel, certo? Sim. Ela é absorvida e um dos lugares que mais absorve seria onde tem gordura, ou seja, no cérebro é um lugar muito rico em gordura. E não seria arriscado, talvez, uma suplementação de vitamina D, já que se sabe que essa vitamina D ela pode ser absorvida por vias neurológicas e tem uma consequência caso uma mãe resolva fazer essa suplementação de forma individual, individual não, por conta própria? Sim, todos os suplementos a gente vai precisar acompanhar, né? Então, assim, a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, isso quer dizer que ela se dissolve muito bem onde tem gordura, tanto é que as fontes de vitamina D são as fontes que a gente tem gordura. Por exemplo, peixe muito gordo vai ter muito mais vitamina D do que um peixe sem gordura nenhuma, não é? E na absorção intestinal, eu vou absorver também melhor essa vitamina D se tem alguma gordura ali na alimentação do que se não tem. E onde que eu estoco as vitaminas lipossolúveis? Aí, A, D, E e K. São as 4 vitaminas lipossolúveis que a gente tem, né? A, D, E e K. Em qualquer lugar onde tem gordura no nosso corpo. Então, se eu vou estocar, se está sobrando e eu vou estocar, vai ficar estocado onde tem gordura. Então, os tecidos onde tem mais gordura são os tecidos onde a gente vai ter maior estoque. E a vitamina D, ela vai ter uma série de funções aí para o nosso organismo. Existem muitos receptores de vitamina D em todos os tecidos do nosso corpo. Ela é importante para a imunidade, ela é importante para o cérebro, para a fabricação de neurotransmissores. Existe muito receptor de vitamina D no intestino. Existem muitos estudos para tratamento de câncer, doenças autoimunes com vitamina D, mas, de fato, nós temos que ver a quantidade a ser suplementada. Então, para a melhoria da imunidade, em geral, a gente quer uma quantidade de vitamina D acima de 40 no plasma, tá? Mas isso precisa ser acompanhado, porque assim como quantidade muito baixa, e é muito frequente pegarmos pessoas com vitamina D, não só pessoas com síndrome de Down, mas qualquer pessoa com vitamina D abaixo de 20, que é uma quantidade muito baixa no plasma, com a suplementação excessiva e com a facilidade das pessoas suplementarem, comprarem pela internet, nós muitas vezes vemos também pessoas suplementando em quantidade exagerada e ficando com vitamina D acima de 80. Né? Então, tanto com vitaminas e minerais, eu tenho efeitos colaterais quando as dosagens são muito baixas, como quando as dosagens são muito altas. Falamos, por exemplo, da tireoide. Dosagem baixa de iodo é muito prejudicial para a tireoide, mas dosagem alta também é muito prejudicial para a tireoide. A mesma coisa vai acontecer para qualquer outro nutriente. Então, as dosagens precisam ser acompanhadas, tá? Quando você faz qualquer tipo de suplementação. Quais são os riscos da hipervitaminose? Quando os pais conseguem ter algum sinal ou alguma observação? O problema é que da vitamina D especificamente, o risco a gente não vê
Porque o que acontece com a vitamina D é calcificação de partes moles. Então, você imagina seu pulmão é como uma esponja, né? Tem que captar oxigênio, expulsar gás carbônico. Imagina se esse pulmão calcifica. Não funciona bem, né? A gente pode ver cálculos renais, né? Cálculos de oxalato, por causa da alta quantidade de vitamina D, alta absorção de cálcio, a gente vai formar oxalato de cálcio, mas isso ocorre depois de muito tempo. E essa calcificação também de partes moles, a gente não está vendo, né? Então, quando a gente não está vendo, é complicado, por isso que é tão importante o exame bioquímico. Esses exames nutrigenéticos que andam falando tanto, o que você pode falar para os pais a respeito disso? Qual a importância? Onde fazer? Tem que fazer? Em que frequência fazer? Em que idade? Tá. Então, diferente de um exame bioquímico, de um exame de sangue, o exame nutrigenético nós vamos fazer uma vez só, se for um bom exame nutrigenético de uma boa empresa, tá? O que significa o exame nutrigenético? Significa que essa empresa vai coletar algum material, geralmente saliva, mas poderia ser sangue, poderia ser cabelo, extrair ali o seu DNA, seu material genético, e avaliar os genes que você tem e se existem variações nesse gene que comprometem o seu metabolismo. Então, por exemplo, uma variação muito comum de se estudar na síndrome de Down é o tal do MTHFR, né? A metileno tetraidrofolato redutase, para sabermos se a pessoa consegue converter o ácido fólico na forma ativa da vitamina B9, que é o metilfolato. Então, isso é muito comum da gente avaliar. É muito comum da gente avaliar também na síndrome de Down genes HLA relacionados à doença celíaca. Mas hoje nós temos exames nutrigenéticos que, com uma coleta, nós conseguimos avaliar mais de 4.000 genes. Então, esses exames trazem a vantagem de que você vai realizar uma só vez, você tem um painel ali muito grande de informações sobre o metabolismo, aí estamos falando de exame nutrigenético, sobre o metabolismo de todas as vitaminas, todos os minerais e também de macronutrientes. O seu corpo possui alguma alteração, alguma modificação genética que faz com que você não consiga metabolizar bem, por exemplo, gordura saturada. Então, por exemplo, tem gente que come carne com muita gordura e fez isso durante a vida inteira e não infartou. Tem pessoas que, se fizerem a mesma dieta, vão infartar. Então, por quê? Porque aquela primeira pessoa, ela conseguia metabolizar muito bem gordura saturada e a segunda não. Então, hoje, nos exames nutrigenéticos, a gente tem como ver se a pessoa metaboliza açúcar bem ou não, se ela metaboliza gordura bem ou não, qual tipo de gordura ela metaboliza melhor, se ela tem alguma alteração genética ou várias alterações genéticas, porque são muitos genes envolvidos em cada condição de saúde, que vai contribuir para a obesidade, que aumenta muito o risco de obesidade. Quais são as alterações genéticas que aumentam o risco de demência? Quais são as alterações genéticas que indicam a necessidade de determinados suplementos? Vão ter alterações genéticas, por exemplo, que contam ou indicam suplementos. Então, assim como existem pessoas que têm maior necessidade de determinados nutrientes, porque elas não metabolizam ou não absorvem bem, existem alterações genéticas que fazem com que a pessoa não se dê bem com metilfolato, tá? Então, muita gente está parando de suplementar a vitamina B9, como a gente suplementava antigamente, né, o ácido fólico, e já passando direto a suplementar metilfolato, mas relatando assim, nossa, comecei a suplementar metilfolato, a criança está muito irritada, na terapia ela piorou, ela não está se desenvolvendo, ela não está dormindo, né, que são sintomas de má metabolização também do metilfolato. Então, nem todo mundo se dá bem com metilfolato, nem todo mundo se dá bem com EGCG, com a epigalocatequina do chá verde, nem todo mundo se dá bem com suplementos que contenham cafeína. Então, isso a gente consegue ver melhor no exame nutrigenético, tá? Então, é uma tecnologia nova que a gente tem e que nós vamos unir com os outros exames, né? Nós não vamos deixar de fazer exames de sangue, nós não vamos deixar de avaliar sinais e sintomas, não vamos deixar de avaliar a questão nutricional, se a criança come bem, se ela não come bem, mas nós temos uma outra ferramenta agora para que consigamos, de fato, fazer uma nutrição mais personalizada, mais individualizada,
que não seja aquela dieta da revista para todo mundo, porque isso a gente já sabe que não funciona. E na síndrome de Down é a mesma coisa, essa complexidade metabólica, de fato, gera vulnerabilidades, mas que são diferentes para cada pessoa. Não é porque a pessoa tem síndrome de Down que ela é igual às outras agora, né? Eu tenho uma síndrome, então agora eu passei a ser igual a todas as outras com a mesma síndrome. Não é verdade. Isso não é verdade nem em termos de fenótipo, nem em termos das características, certo? Físicas que você observa. Se você colocar 100 pessoas com síndrome de Down, uma do lado da outra, você vai ver semelhanças, mas você vai ver também que elas são todas diferentes. Você vai conseguir saber que são todas diferentes, não é? Sim. Então, essas características mostram que elas têm genes que funcionam diferente, né, de forma diferente. E hoje o que a gente está vendo é que esses genes do cromossomo 21, eles interagem com todos os outros genes de todos os outros cromossomos. Então, um teste como esse vai nos dando mais informações para que nós possamos ser cada vez mais específicos e possamos acertar cada vez mais. Legal. Tá? Então, A Ana Lúbia perguntou se dentro desse teste, por exemplo, eu posso optar em não querer saber alguma informação. No caso, pode. ela colocou em relação ao Alzheimer, por exemplo, que ela falou, é muito ruim viver com uma informação que você não quer ter agora. Então, eu posso Sim. fazer esse exame e escolher a informação que eu vou ter? Pode, na maioria das empresas, sim. Então, como eu estava falando, existe a qualidade das empresas, tá? Então, existem empresas que fornecem a análise de cerca de 20 genes, existem empresas que fornecem a análise de 200 genes, e existem empresas que fornecem análise de 4.000 genes, tá? Então, se você vai pagar R$ 2.000 por exame, que seja a empresa que forneça uma análise mais completa e mais específica para a síndrome de Down, inclusive. Quando você solicita o exame nutrigenético, ou quando o seu médico ou o seu nutricionista solicitam um exame nutrigenético, existe um campo lá de observações em que você pode descrever. Eu não quero o resultado de tal aspecto do metabolismo, tá? Tá, perfeito, maravilha. Ou você pode até descrever se existem outras condições de saúde, tá, na Lúbia? Então, por exemplo, se é uma criança que tem, por exemplo, síndrome de Down e autismo, você também pode descrever isso, e se o laboratório achar interessante a análise de repente, de outros genes, eles incluem no lugar lá daquele que ele tirou, de Alzheimer, por exemplo. Perfeito. E com relação aos pais saberem a diferença entre uma alergia e uma intolerância, existe algum limiar que vai nortear a gente a saber? A gente, tipo, falando um ignorante, entendeu? Como eu não sei, como é que eu vou saber se meu filho tem uma intolerância ou uma alergia? Tá. Então, as alergias, elas sempre mobilizam o sistema imunológico, tá? Então, nosso sistema imunológico vai produzir substâncias de defesa, e as intolerâncias não existe necessariamente, ou quase nunca, essa mobilização do sistema imune. Então, por exemplo, quando a gente fala do leite de vaca, existem duas questões relacionadas ao leite de vaca. Uma é a intolerância a um açúcar chamado lactose. Uhum. E outra é a alergia às proteínas ao leite de vaca. Na intolerância à lactose, ela acontece porque a pessoa lá no intestino não está produzindo a enzima que digere esse açúcar. Essa enzima é chamada lactase. Então, essa lactase, essa baixa produção de lactase pode ser primária, ou seja, a pessoa não tem um aparato genético que dê informação ali para as células do intestino produzirem aquela enzima, então ela nunca produz. Então, quando ela consome leite que contém lactose, ela não digere esse açúcar, e esse açúcar vai fermentando, vai causando gases, pode causar cólica, é muito comum que cause diarreia, tá? E existe a intolerância também secundária. Você tem um aparato genético, seus genes funcionam direitinho, mas o seu intestino está tão ruim, seja porque você está estressado, porque você tomou um antibiótico, porque você não come fibras, porque você não tem bactéria boa, que apesar de geneticamente você ser capaz, você deixa de produzir, tá? Isso geralmente é recuperado em algum nível. Então, isso é intolerância. E esses são os sintomas mais comuns de intolerância: gases, cólica, diarreia. E a alergia, ela é diferente. Na alergia, você pode ter só alergia, ou só intolerância, ou pode ter os dois, tá? Na alergia, o que acontece? Aquela proteína vindo da vaca, que não é uma proteína, por exemplo, da Roberta. Lá no DNA de Roberta,
tem informação para produzir cabelo de Roberta, células da pele de Roberta, anticorpos de Roberta, são essas informações que a gente tem no nosso DNA. Quando Roberta toma um copo de leite, vem ali com proteína que não é proteína de Roberta, é proteína da vaca ou é proteína do outro animal que ela tomou. Se essa proteína não for bem digerida e se o intestino estiver permeável, as células afastadas, e essa proteína entrar e cair na corrente sanguínea, o sistema imunológico da Roberta não vai identificar aquela proteína. Ele vai comparar com as informações do DNA de Roberta e falar, não sei o que é isso, porque não existe essa informação no meu DNA. E se não é meu, se é um corpo estranho, eu vou ativar o meu sistema imunológico para destruir essa proteína, certo? E nesse momento pode ser desencadeada uma alergia. E aí os sintomas de alergia são muito variáveis, depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm alergias e têm poucos sintomas, mas é aquele sintoma irritante que fica o tempo todo. Sabe aquela pessoa que passa o tempo todo assim? Aham, sim. Eu vi Né? Então, esse é o único sintoma que a pessoa tem. Tem outra pessoa que fica cheia de coceira no corpo, coceira na perna, coceira nos braços. Tem pessoas que ficam avermelhadas. Tem pessoas que desenvolvem problemas na tireoide, desenvolvem problemas autoimunes, outros e variados. Tem pessoas que ficam com as emoções desequilibradas, porque essa alergia pode inflamar muito o cérebro, prejudicar a produção de neurotransmissores. Então, sintomas da alergia são muito, muito variados. Em bebezinhos, por exemplo, é muito comum um sintoma que é a criança ficar toda assada. Né? A criança começa a tomar leite de vaca, não tomava, era amamentada, começa a tomar leite de vaca, fica toda assada, né? A pele toda ferida. Então, esse é um sintoma da alergia, né? Muito comum em bebês. Mas problemas respiratórios são comuns, a pessoa fica cheia de muco, catarro, é muito comum. Em pessoas que têm alergias mais graves, isso pode, inclusive, evoluir para pneumonia. Então, são bem variados os sintomas da alergia, tá? Certo. E existe um prazo para aparecer essa alergia? Tipo, até uma semana? Ou uma semana é muito tempo? Pode ser, tipo, em 2, 3 dias? Existe um prazo para isso ou não? Depende muito do alimento, né? A resposta depende muito do alimento. E quanto mais a gente se expõe, mais rápida vai ficando a resposta. É o que acontece, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar isso, com pessoa que tem alergia a camarão. Por exemplo, a pessoa nunca tinha comido camarão na vida. Aí comeu um dia, não se sentiu muito bem, mas não teve nada. Só que ela amou o camarão. Aí no outro dia ela foi na praia e comeu de novo. E aí nesse dia, pum, fechou a glote, não conseguiu respirar e tal. Então, depois que o nosso sistema imune aprende aquilo ali, ele vai ficando mais rápido nas respostas, tá? Entendi. Então, vai ficando cada vez mais rápido na resposta imune, porque ele já tem esse aprendizado do que não serve para ele. Perfeito. Para fechar... Assim, existem os testes de alergia sanguíneos, tá? Que vocês podem fazer, os IgEs, os médicos pedem. Que são testes, né, sanguíneos. Deixa eu te fazer uma pergunta para fechar. A gente vê muito na T21 crianças com vícios alimentares. Por exemplo, depois que foi apresentado a gelatina, essa criança não quis mais comer fruta. Ou ela só toma suco se for de uva. Ou texturas assim ela não aceita. Você tem uma dica a respeito disso? Tá. Isso acontece com muitas crianças, né? Eu tenho filhos que não têm nenhum tipo de transtorno, como a síndrome de Down, mas eles tiveram fases também. Eu lembro que minha filha, quando tinha 5 anos, só comia arroz com milho. Aí depois só queria comer azeitona. Então, assim, as crianças têm essas fases e a criança com síndrome de Down não é diferente, tá? Então, aquelas estratégias da gente continuar oferecendo a dieta variada, tudo que tem na mesa põe no prato da criança, para ela ir sensibilizando, para ele se acostumando. Você comer junto, fazer cara boa, fazer que está gostoso, que você tem prazer de comer aquilo ali. Isso continua sendo importante, a criança tendo síndrome de Down ou não. Agora, tanto na síndrome de Down quanto no autismo, se isso ficar grave, se a dieta ficar monótona por muito tempo, né, semanas sem a criança não comer nada, aí é importante procurar, inclusive, com as TOs e as fonos, outras explicações para isso, tá? Então, existem crianças que têm disfunções sensoriais, que elas passam a restringir a alimentação, tem que afastar esse tipo de diagnóstico, se não é uma questão na síndrome de Down.
Se for síndrome de Down com autismo é um pouco mais comum, mas na própria síndrome de Down acontece, assim como existem crianças que não têm síndromes ou transtornos nenhum, que também têm disfunção sensorial, ou que simplesmente comem mal, né? Então, essa é uma questão a ser afastada. E se for o caso de disfunção sensorial, aí existe todo um trabalho, né, de sensibilização das crianças, que aí depois a Roberta pode pegar um profissional da área para explicar como que é esse trabalho da TO ou da FONO, né, com a disfunção sensorial, né? E é um trajeto grande. Se for simplesmente uma preferência, e todos nós temos preferências, se você lembrar da sua infância, também tinha alimentos que você não queria, né? Na sua adolescência também tinha alimentos que você não queria e outros que você preferia. E na síndrome de Down isso também acontece, não é? A criança desenvolver preferências. Então, por isso mesmo, e por as preferências por açúcares serem tão comuns, a gente deve evitar ficar introduzindo alimentos açucarados ou alimentos que a gente chama de hiperpalatáveis. Então, alimentos processados, ou que tem muito açúcar, ou que tem muita gordura, ou que tem muito sal, eles estimulam muito as nossas papilas gustativas. E às vezes, quando a gente compara, né? Isso acontece comigo, por exemplo. Eu não como muito doces, né? Evito ter doces em casa. Mas se eu estou numa fase comendo mais doces, poxa, as frutas ficam mais sem graça. Porque o brigadeiro é muito doce, o sorvete é muito doce. Se eu for comparar com a maçã, coitada da maçã, né? Ela fica mais sem graça. Então, a gente deve evitar ter esses alimentos sempre em casa e diminuindo a dose. No caso da gelatina, usando aquelas estratégias, né? A criança está viciada em gelatina. Então, passa a fazer gelatina com um pedacinho de maçã. Aí vai aumentando os pedacinhos de maçã, diminuindo a quantidade de gelatina, né? E desensibilizando a criança. Né? O suco, vai misturando os sucos, né? Vai diluindo mais em água, até você conseguir desensibilizar também. Mas, de qualquer forma, é muito importante ver se não há outra questão envolvida no meio, como a disfunção sensorial. Perfeito, maravilhoso. Eu ficaria aqui horas. É um prazer, assim, inigualável ter esse papo com você, doutora. Gosto muito de te ouvir de verdade. Estou lá no grupo do Messenger. Depois eu vou pôr o link para quem quiser também participar. Acho que eu já pus nos grupos, mas vou pôr de novo. A doutora Andréa... lá no Telegram, no Trirdal. Nutridal, certo. E a doutora Andréa, para quem tiver interesse, ela também faz teleatendimento, apesar de estar em Portugal, então ela é acessível para nós do Brasil e para outros países também, porque lá no grupo não somos só brasileiros, temos pessoas de outros países também, então a gente consegue ter acesso a essa informação e esse filtro, né? Porque, como a gente ouviu no começo, cada criança segue sendo única, cada cardápio é único, cada necessidade de suplementação ou de introdução alimentar também é único. Doutora, muito... E é uma jornada, né, Roberta? Assim como a nossa vida é uma jornada, a gente vai mudando nossa alimentação ao longo da vida, na síndrome de Down assim também. E vamos tentar nos divertir no caminho, vamos tentar ser um pouco mais leves no caminho, né? Como a colega falou, não sei se nesse momento, por exemplo, eu estou... preparada para receber uma notícia, por exemplo, em relação ao Alzheimer, e de fato, tudo tem que ser pesado com a família, o que vale a pena em cada momento, porque também a gente não pode morrer de estresse antes do momento, né? Então, vamos nessa jornada juntos, o importante é que as crianças estejam bem, estejam saudáveis, estejam felizes, estejam sendo muito amadas. O resto a gente vai levando. Correndo atrás e vai se moldando, se adequando, um ajudando a outra. Eu falo que um pega na mão do outro e vamos, né? Exatamente. Tá bom? Então, meu site é andreatorres.com. Qualquer dúvida, mandem lá um recadinho para mim, que assim que possível eu respondo. Perfeito. Muito, muito, muito obrigada. Nada, abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada quem participou aí com as perguntas também. Foi um prazer. E a próxima, a gente estará com a Sofia Fala. Então, a gente vai tirar nossas curiosidades e dúvidas sobre o aplicativo do Sofia Fala, tá bom? Grande beijo para vocês e até a próxima.